Olá você, um bom dia, um prazer enorme estarmos novamente juntos para dar sequência à série de entrevistas que a TV Fundação Perseu Abramo vem fazendo. O objetivo dessas entrevistas visa justamente entender melhor o mundo em que vivemos, especialmente aquelas questões que precisam ser aprofundadas e melhor conhecidas, especialmente em relação àqueles que estão muito preocupados em mudar a realidade brasileira. E é dentro dessa perspectiva que nós estamos abrindo hoje mais uma entrevista com o professor Eduardo Fagnani, professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas. Eduardo Fagnani é doutor, professor doutor, tem uma série de atividades envolvidas não apenas do ponto de vista da academia, da universidade, mas também experiências concretas à frente de instituições governamentais. E seu trabalho vem se concentrando fundamentalmente em termos das políticas sociais. Ele desenvolve um trabalho junto à Fundação Perseu Abramo, como membro do grupo de conjuntura da instituição, e ao mesmo tempo também lidera um outro grupo que trata justamente do tema das políticas sociais. Professor Eduardo, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco, muito obrigado por sua participação. Ainda explicando a dinâmica do nosso programa de entrevistas, ele se divide em 4 partes. Nas 3 primeiras partes, trata-se de um diálogo. O tema a ser tratado hoje aqui é o tema sobre a questão social, as políticas sociais, especialmente tendo em vista os resultados recentes divulgados pela Pesquisa Nacional de Amostra de Homicídios, do IBGE. E nós teremos no 4º e último bloco uma apresentação relativa ao dado das questões que foram nos enviadas através da internet. Muito bem, professor Eduardo Fagnani, como você viu as informações apresentadas pela PNAD, que é a principal pesquisa que nós temos no Brasil? Elas já geraram uma certa sintonia de entendimento, mas a sua avaliação de maneira geral dos dados da PNAD? Bom dia, Márcio, bom dia aos internautas que estão nos ouvindo. Eu queria, antes de responder a sua questão, agradecer ao seu convite, te parabenizar pelo trabalho que você tem feito aqui à frente da Fundação Perseu Abramo e dizer que essa iniciativa da TV é muito importante, é um canal fundamental para se discutir as grandes questões do Brasil, né, e os desafios que se colocam para o futuro. Bom, a avaliação que eu faço da PNAD, ela é positiva, né? É positiva, o que, enfim, os críticos têm enfatizado é que a taxa de analfabetismo deixou de cair, né? O próprio documento do IBGE diz o seguinte, uma queda, houve um aumento muito ligeiro que, segundo o IBGE, estatisticamente nem é relevante, né? Agora, o que é mais importante é o seguinte, a taxa de analfabetismo, a tendência geral é muito positiva, né? Então, a taxa de analfabetismo ela vem caindo no Brasil já desde o início da década. Em 2004, por exemplo, ela era de 11,5% e hoje, em 2012, ela está em 8,7%. Né? Seria a taxa de analfabetos no Brasil? Analfabetos no Brasil. Quer dizer, de 2004 para cá, cai de 11,5% para 8,7%. Em 2011 foi 8,6%, então você teve um aumento de 0,1%. Né? Mas o que eu acho mais importante destacar na tendência geral é que nós estamos tendo uma redução, um aumento, muito grande das crianças de 5 a 6 anos que estão na escola. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai ter reflexo sobre a taxa de analfabetismo no futuro. Né? Então, por exemplo, de 2002 para cá, até 2012, o número de crianças de 5 a 6 anos que estavam na escola passou de 22 que não estavam na escola, caiu de 22%
para cerca de 8,4%. Né? O que significa isso? Significa que a educação infantil ela está sendo ampliada. Hoje nós já temos na educação infantil mais de 91% das crianças de 5 a 6 anos. Então esse é um fato importante, por quê? Porque normalmente aqui talvez seja uma das chaves para a gente reduzir o analfabetismo e melhorar a qualidade do ensino. Por quê? Porque as crianças de classe média entram na escola com 3, 4 anos e a criança do pobre entra na escola com 7 anos. Então ele perde todo aquele momento cognitivo, né, onde o aprendizado é muito mais fácil. Então, se nós estamos ampliando a universalização do ensino de 5 a 6 anos, esse é um fato positivo. Quer dizer, a criança dos mais desfavorecidos já vai entrar na escola alfabetizada, né? A nossa educação já aumentou, obrigatória, já é de 6 a 14 anos e a partir de 2015 vai ser de 4 a 14 anos. Portanto, esse é um dado que eu acho que é importante para a gente pensar não só a educação, mas também a taxa de analfabetismo. Outro dado que é importante na taxa de analfabetismo é que ela é muito pequena nas faixas de idade menor. Então, de 15 a 19 anos, ela praticamente se manteve estável em 1,2%, ou seja, só 1,2% das crianças de 15 a 19 anos são analfabetas. Na faixa de 20 a 24 anos, é em torno de 1,8%. Né? Caiu de 2011 para 2012, de 1,8 para 1,6. Na faixa de 25 a 29 anos, caiu de 2,9 para 2,8. Né? Se mantém nas faixas de 30 a 39. Agora, o grosso do analfabetismo é nas faixas de 40 a 59 anos, 10%, e de 60 anos ou mais. Ou seja, a gente tem O que é importante aqui, mais uma vez, é dizer o seguinte: os mais jovens, os adolescentes mais jovens a taxa de analfabetismo é muito pequena, né? O estoque é maior para as crianças de 60, para as pessoas de 60 anos ou mais, né? Professor, tem um ponto importante do ponto de vista do entendimento da dinâmica do analfabetismo, né? Como foi aqui muito bem destacado. O professor Eduardo chamou a atenção que hoje nós chegamos no núcleo duro, digamos assim, do analfabetismo, que é aquele que está concentrada para os segmentos etários com mais idade, a partir dos 40 anos, né? Reconhecendo que nós avançamos muito do ponto de vista da universalização em termos quantitativos. Quantitativos. Então, é muito provável, em termos de perspectivas, que nós praticamente colocaremos o analfabetismo num patamar comparável aos países mais avançados nos próximos anos, porque as crianças entram mais cedo na escola e tende a ter um desempenho melhor em relação ao tema do analfabetismo. Né? Exatamente. E até mesmo o analfabetismo funcional, que seriam justamente aqueles segmentos que conseguem chegar no máximo até os 4 anos do ensino fundamental. Uhum. Né? Mas há um outro ponto que a PNAD não mostra, que é em relação à qualidade da educação. Mas em termos de quantidade, a PNAD segue mostrando que o Brasil está num caminho relativamente importante, que é universalizar o acesso ao ensino nas diferentes segmentos, sobretudo nos segmentos etários mais precoces. Exato. Realmente a PNAD não capta os indicadores de qualidade. Esse realmente é o grande desafio que nós temos pela frente, né? Agora, veja bem, por que eu acho que esses dados de ampliação da universalização até 6 anos de idade, 4 a 6 anos de idade. Isso vai ser um fator que eu acredito, Márcio, que vai responder em grande medida pela melhoria da qualidade no futuro. Por quê? Porque essas crianças de 4 a 6 anos, elas já vão entrar no ensino fundamental mais alfabetizadas ou alfabetizados, como acontece com as famílias de mais renda, né? Tem um outro dado que é importante também, acho que o Brasil tem uma oportunidade enorme para aproveitar,
na educação, que é a questão da dinâmica demográfica, né? Então, em 2010, nós tínhamos cerca de 45 milhões de crianças de 0 a 15 anos. Em 2050, nós vamos ter 20 milhões. Sim. Então, nós estamos tendo uma redução do número de crianças em idade escolar, ao mesmo tempo nós estamos universalizando o acesso, né? Portanto, esses dados eu acho que é uma oportunidade para a gente enfrentar a questão da qualidade. Só um dado aqui para a gente pensar essa questão, de novo, do analfabetismo. Então, veja o seguinte, a taxa de alfabetização, taxa de escolarização, pessoas que estão na escola de 4 ou 5 anos, atualmente é em torno, no Brasil, em torno de 71%. Então, 71% de 4 a 5 anos está na escola. 98% de 6 a 14 está na escola. 84% de 15 a 17 anos está na escola. Onde que cai? Cai de 18 a 24 anos, né? Em torno de 30%, e de 25 anos ou mais, em torno de 4%. Então, veja, de novo, as crianças, os jovens de menor idade estão com uma taxa de ampliou muito a universalização. Então, esse pode ser, sim, um caminho para você enfrentar a questão da qualidade do ensino, que é um grande desafio. Um elemento adicional, recordo aqui de um estudo feito pela própria Unesco, que comparou crianças na faixa idade muito precoce, que tem acesso à creche, e criança que não tem acesso à creche. Na comparação, na média, a criança que tem acesso à creche tem um vocabulário, um número de palavras 3 a 4 vezes maior do que o vocabulário de uma criança que não tem acesso à creche. Portanto, é mais um indicador de que a quantidade pode, evidentemente, também contribuir para a elevação da qualidade. Não é tudo, não é? Mas é uma parte importante. Sem dúvida. E o desafio que nós temos no Brasil é a questão da creche, 1 a 3 anos. Aqui a cobertura ainda é pequena. Eu não me lembro agora qual é o número, mas ainda é pequena. Então, nós estamos avançando de 4 a 6 anos, que é importante, mas de 1 a 3 anos, que seria a creche, nós temos ainda muito a avançar. Que é uma tarefa fundamentalmente dos municípios, mas que tem tido um esforço grande de parte do governo federal no sentido de ampliar a quantidade de creches. Sem dúvida, o MEC tem desenvolvido vários programas nesse sentido, de financiar creches. Tem um programa em curso que procura ampliar esse número de creches, especialmente para as famílias de menor renda, né? Então, esse também é um desafio, mas, enfim, depende fundamentalmente dos municípios. Essa é uma atribuição constitucional dos municípios. Muito bem, estamos tratando da questão social no Brasil a partir das últimas informações que o IBGE nos ofereceu por intermédio da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliares, que é uma pesquisa mais ampla que nós temos. Essas informações foram divulgadas na semana passada e nós estamos aqui considerando esse enorme manancial de informações e levantando, procurando entender as informações relativas ao tema da educação. De acordo com a PNAD de 2012, o Brasil segue na sua trajetória de enfrentamento dos problemas educacionais através da ampliação do acesso à escola e, como foi bem aqui destacado pelo professor Eduardo, a ampliação do acesso à escola tem de ter implicações na qualidade do nosso ensino, ainda que isso não seja suficiente. Estamos encerrando o primeiro bloco, que nós tratamos fundamentalmente do tema aqui da educação. Vamos de imediato iniciar então o nosso segundo bloco, tratando do tema do trabalho, da renda e da desigualdade, que foi um outro tema muito bem destacado pela Pesquisa Nacional por Amostra Domicílios. E nesse tema, a respeito da questão do trabalho de maneira geral,
os dados apresentados dão uma indicação de que o Brasil segue a trajetória dos últimos 10 anos, pelo menos, de redução do desemprego, de ampliação da renda do trabalho e também de redução das desigualdades. É isso mesmo que você entendeu, professor? Exatamente, quer dizer, os dados, eles estão mostrando que o desemprego caiu de 2011, quer dizer, essa trajetória de queda, né, desde 2003, né, nós reduzimos o desemprego muito nesse período, mas de 2011 para 2012 o desemprego também caiu mais um pouco, o rendimento médio dos salários aumentou, né, e a desigualdade da renda, medido pelo índice de Gini, também caiu mais um pouco. Quer dizer, se a gente está numa tendência de queda, caiu menos, mas continuou a tendência de queda, quer dizer, foi abaixo de 0,5. 0,49. 0,49. Então, não cresceu com a mesma força que os anos anteriores, mas a tendência de redução se estabelece, permanece, né? Os dados da PNAD divulgados agora retratam o ano de 2012, que foi um ano em que o Brasil teve um dinamismo econômico relativamente baixo, abaixo de 1%. É importante destacar que também o ano 2012 segue sendo um ano que faz parte da crise internacional que o mundo todo vive desde 2008. E os sinais que têm sido colhidos, especialmente nos países dito desenvolvidos, os países ricos, como a União Europeia, o próprio Estados Unidos, vem apresentando informações relativas ao mercado de trabalho de maneira inversa do Brasil. São países que apresentam aumento do desemprego, países que convivem com crescimento da pobreza e dados de desigualdades muito estranho à realidade que esses países apresentaram. Ainda 2 semanas atrás, um estudo feito a respeito da evolução da distribuição de renda nos Estados Unidos indicou, inclusive, que em 2012 os Estados Unidos teria apresentado uma desigualdade somente comparável àquela verificada na década de 1920. Então, um retrocesso. Apesar dessa situação internacional desfavorável, o Brasil conseguiu gerar mais empregos do que aqueles que ingressaram no mercado de trabalho e, portanto, reduzir a taxa de desemprego no nosso país. O Brasil, nesse sentido, segue diferente um pouco do que nós estamos vendo em relação aos países ricos. Claro, muito bem observado, Márcio. Quer dizer, essas tendências, elas continuam, mas arrefeceram muito em função do que você mencionou. Quer dizer, a taxa de crescimento da economia foi menor em 2012, 2011, né? Então, mas a tendência permaneceu, né? Quer dizer, a gente, em relação ao quadro internacional, nós continuamos gerando emprego, né? Há uma taxa menor, mas continuamos gerando emprego. A taxa de desemprego continuou caindo, né? É evidente que a distribuição da renda do trabalho, né? Então, os dados da PNAD de 2011 mostram que entre 2004 e 2011, o rendimento médio mensal aumentou cerca de 30% na média, né? Mas para quem ganha menos, aumentou 74%. Então, isso que mostra essa redução da desigualdade. Evidentemente que esse ritmo de crescimento em 2011 arrefeceu, né? Mas não deixou de cair, né? Continuou caindo. Então, isso é fruto de uma combinação de políticas que o Brasil vem adotando, né? Uma articulação melhor entre a estratégia macroeconômica e a política social, aumento do gasto público, forte geração de empregos, um aumento do salário mínimo, as transferências diretas à Seguridade Social, né? São 37 milhões de benefícios, 34 milhões equivalentes ao salário mínimo. Então, portanto, quando o salário mínimo sobe 70% acima da inflação, isso vai se refletir na renda dessas famílias, né? E mais os programas de combate à pobreza, com destaque para o programa Bolsa Família. Então, é uma combinação de políticas, né? Que levou a esse resultado e que, a despeito do crescimento menor em 2011, ainda
permanece. Então, o nosso desafio daqui para frente é pensar como é que preserva, né, essas conquistas e, ao mesmo tempo, como é que a gente enfrenta os novos desafios que estão colocados, né, inclusive colocados pelas manifestações populares. Muito bem. Um elemento me pareceu interessante considerar na PNAD revelada ao ano de 2012 foi justamente reconhecer que nós tivemos empregos de salários mais altos tendo sido ampliados. Nós tivemos, basicamente, no período dos últimos 10 anos, um forte crescimento na base da pirâmide social, né? Que empregos gerados no setor de serviços, no setor industrial, mas empregos e salários em torno de um salário mínimo e meio. E a elevação do salário mínimo acrescido às transferências da política social, foi aqui lembrado pelo professor Eduardo Fagnani, são 37 milhões de benefícios que todo mês chegam à casa, especialmente da população de menor renda. Esses benefícios giram ao redor do salário mínimo e, portanto, a base da pirâmide social foi muito bem recepcionada do ponto de vista da dinâmica do mercado de trabalho, da política de elevação do salário mínimo e das transferências de renda. No entanto, a queda na desigualdade em 2012, medida pelo esse índice de Gini, que varia de 0 a 1, não foi tão intensa, foi menor, o que levou, inclusive, a alguns analistas e críticos da oposição dizerem que o modelo já não apresenta os mesmos resultados. Bom, sobre esse aspecto, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que a PNAD mostrou uma expansão do emprego de salários maiores, especialmente no segmento dos 10% mais ricos ou 1% mais rico, que diz respeito à renda do trabalho. A meu modo de ver, isso pode estar expressando uma mudança no perfil do mercado de trabalho, tendo em vista o perfil do crescimento da economia e dos investimentos. A ampliação dos investimentos implica inovação tecnológica e contratação de gente mais qualificada. Inclusive, tem sido, nos últimos 3 a 4 anos, uma manifestação dos empresários em relação à escassez de mão de obra qualificada. Esse aspecto de mudança no mercado de trabalho, de ampliação de vagas de maior remuneração, é um fato novo, a meu modo de ver, olhando os últimos 10 anos. Isso pode, de certa maneira, alterar a trajetória da desigualdade da renda, pelo fato de crescimento de mais empregos de maior remuneração? Eu acho que tem esse efeito que você está mencionando e também tem um outro efeito que os mais baixos, né, especialmente cobertos pelo Bolsa Família, né, tem cerca de 30, 40 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família. Quer dizer, o grande momento de expansão desse programa foi na década passada, né? Você passou em torno de 2 milhões, 3 milhões de beneficiários para cerca de 30 milhões de beneficiários. Evidentemente que, a partir de agora, quer dizer, a desigualdade, aquela desigualdade vinda desse fator também, ela vai se reduzir, né? Agora, você mencionou um outro fato que é importante, a gente tem que pensar do ponto de vista de pensar no futuro, os desafios que estão aí colocados, né? Nós criamos muitos empregos, né? Mais de 18 milhões de empregos nos últimos anos. Mas, como você mencionou, são empregos, em geral, empregos em torno de 1,5 salário mínimo, né? Sim. Grande parte desses empregos é criado no setor de serviços, né? No setor de construção civil, que são setores menos dinâmicos do ponto de vista econômico, etc. Então, eu acredito que é importante hoje, na nossa reflexão e pensando nos desafios do futuro, a questão do emprego industrial, né, Márcio? Sim. O emprego industrial é aquele que é capaz enfim, está muito atrelado à inovação, a inserção do trabalhador é muito menos precária, maiores salários, maior rentabilidade, etc. Então, acho que esse é um desafio importante para a gente pensar na continuidade da redução da desigualdade de renda no Brasil no futuro. Sem dúvida alguma,
o movimento da economia brasileira é absolutamente fundamental na formatação do emprego para a população. Quer dizer, nós estamos até vivendo um momento chave, esse segundo semestre do ano 2013, em relação à possibilidade do Brasil dar um salto nos seus investimentos, especialmente na infraestrutura, tendo em vista as licitações de concessões. Isso certamente abrirá nova oportunidade para o crescimento do Brasil ainda em 2013 e, sobretudo, nos próximos anos. Mas eu gostaria ainda de voltar, antes de encerrar esse segundo bloco, que trata do tema do trabalho, da renda e da desigualdade, chamando a atenção para o fato que esse indicador, o índice de Gini, que pela primeira vez na nossa história se encontra abaixo de 0,5. Desde que o IBGE começou a capturar renda através das pesquisas censitárias, isso remonta ao ano de 1960, porque até antes de 60 nós não temos dados, informações sobre renda da população, mas em 1960 o índice de Gini apurado foi de 0,5. E de lá para cá, nós seguimos uma trajetória de aumento nessa medida de desigualdade. Chegamos, inclusive, nos anos 80, período de alta taxa de inflação, aí na virada dos anos 90, a ter um índice de Gini de 0,63, o que nos colocou, aí no início dos anos 90, como sendo o Brasil o país que ficava entre os 3 países com maior desigualdade de renda do mundo, especialmente na renda do trabalho. Sem considerar outras formas de renda, como a renda proveniente da propriedade, lucros, juros, aluguéis, renda da terra. Então, nesse sentido, mesmo considerando que a queda da desigualdade de 2012 em relação a 2011 não foi tão intensa, mas ela de fato ocorreu e nos coloca, num patamar jamais antes visto, pelo menos desde que o IBGE começou a fazer as avaliando a renda da população. Então, nesse momento, nós estamos nos afastando do bloco de países com maior desigualdade de renda e avançando para um contexto ainda de menor desigualdade. No entanto, considero pelo menos que um país que tenha um índice de Gini acima de 0,4 não é um país civilizado. Portanto, temos muito o que fazer em termos de enfrentamento a essa desigualdade. Na tua avaliação, professor Fagnani, o que mais nós podemos fazer para buscar uma queda mais rápida na desigualdade de renda, para além do que nós já fizemos até agora? Essa eu acho que... O tema da tributação, sim. O tema das políticas sociais. Claro. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Nós realmente reduzimos, e a redução, que se você observar, ela ocorre em todas as regiões, de 2004 para cá, a redução do índice de Gini em todas as regiões do país. Em São Paulo, no sul, já é em torno de 0,46 do PIB, né? Enquanto que no Nordeste ainda é 0,52. Né? Então, mas mesmo assim houve uma queda de uma forma geral. Agora, como é que enfrenta, como você mencionou, quer dizer, avançamos bastante, mas ainda somos um país com uma péssima distribuição da renda se comparado internacionalmente. Né? Entre os 15 piores. Entre os 15 piores. Nós saímos do terceiro pior nos anos 2000 para o 15º pior. Né? Então, essa é a grande questão. Como é que você enfrenta isso? E eu acho que hoje nós temos pela frente, Márcio, o desafio de pensar um novo projeto para o país. Um novo projeto não, um projeto para o país, fazer um balanço do que foi feito e ver o que é possível avançar. E acho que esse tema é um tema central, né, que vai passar por desafios enormes, né? Nós temos que ter o principal é você ter uma política econômica que gera crescimento, né? É fundamental o papel da indústria nesse processo, a indústria que pode encaminhar os problemas do subdesenvolvimento do nosso mercado de trabalho, que ainda existe, é marcante, apesar do crescimento, né?
Nós temos que enfrentar o reforço do papel do Estado, né? Está sendo tentado, é difícil. Na área de infraestrutura econômica, o Estado praticamente foi desmontado nos anos 90, né? Não tem instrumentos de política econômica, mas tem havido um esforço através do PAC, né, de coordenação, do Estado coordenar os investimentos públicos e privados. Nós temos que enfrentar a questão da reforma tributária, né? Quer dizer, os pobres seguem pagando mais impostos no Brasil, proporcionalmente à renda. Exatamente. Quer dizer, a nossa base tributária ainda é a reforma tributária de 66 e 67. Né? Ou seja, é uma estrutura tributária baseada na tributação indireta. Né? Então, sobre os produtos, então um saco de arroz, 1 quilo de arroz, tanto uma pessoa de alta renda, uma pessoa de baixíssima renda vai pagar o mesmo imposto. Então, esse é o problema maior da nossa estrutura tributária, né? Isso precisa ser enfrentado. Quer dizer, uma taxação sobre as riquezas, sobre os lucros, etc., é relativamente baixa no Brasil. Então, esse é um fator que acentua essa desigualdade da renda, né? E esse é um ponto que nós temos que enfrentar. Quer dizer, eu acho que não basta apenas o imposto sobre grandes fortunas, né? Isso é importante, mas o mais importante é rever esse sistema como um todo, especialmente na questão dessa regressividade em torno de impostos indiretos, né? Então, esse é um desafio enorme. Além disso, eu acho que a distribuição da renda também passa por outros processos, como enfrentar a questão agrária, recolocar a reforma agrária na agenda, e passa também por um negócio que os especialistas chamam de desmercantilização das políticas sociais, né? Então, se as pessoas pagarem, por exemplo, plano privado de saúde, plano privado de educação, evidentemente, e não usarem o serviço público, né? Evidentemente, uma parcela da renda dessas famílias está indo para pagar esses serviços que são mercantilizados, né? Ora, se eu tiver um serviço público de qualidade, universal para todos, né, muitas pessoas podem deixar de pagar os planos privados e virem para o serviço público. Então, isso chama-se desmercantilização. Então, através da universalização das políticas sociais, você pode fazer com uma parcela da população deixe de gastar com serviços que são privatizados. Isso também pode representar um aumento da renda, né? Esses são alguns pontos que a gente teria que trabalhar para enfrentar, para melhorar, enfim, esse nosso índice de desigualdade, que apesar de ter melhorado muito, ainda é elevado, como você mencionou. Perfeitamente. Então, tivemos a oportunidade nesse segundo bloco de tratar do tema do trabalho, da renda, do desemprego e também da desigualdade da renda, medida pelas informações da PNAD do IBGE. E agora, então, vamos passar para o nosso terceiro bloco, o bloco que vai tratar justamente do tema das perspectivas do Brasil em termos de sustentação da sua trajetória de desenvolvimento econômico, social e ambiental. E a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada recentemente, nos apresentou dados muito interessantes em relação ao que ocorreu no Brasil em 2012. E um dos dados que chama a atenção diz respeito à continuidade da difusão do consumo de bens duráveis, né, como o automóvel, a motocicleta, a casa própria, mas também a geladeira, o fogão, micro-ondas, televisão e assim por diante. Esse é um modelo que está também sendo questionado pelas suas implicações em termos de sustentabilidade ambiental. Em relação a essa questão da posse de duráveis, dos bens duráveis de consumo, não houve muita diferença a essa trajetória de elevação do emprego, da renda, especialmente dos segmentos de menor renda. Portanto, o pobre não poupa, se ele melhora a renda, melhora o emprego, ele consome mais. É isso que mostra a PNAD no seu modo de ver, professor? Já confirma, né, a tendência que já vinha vindo, né, em termos de
acesso a bens de consumo, por exemplo, fogão, 98% da população, geladeira, 96% da população. Praticamente é universalizado. Praticamente universalizado, né? Um dado que é importante também, em termos de bens coletivos, né? A iluminação elétrica, 99,5% da população tem iluminação elétrica, né? E o programa Luz para Todos deve ter contribuído para levar a luz para aqueles locais mais distantes, né, de difícil acesso. O Luz para Todos ele é um programa muito importante, acho que e ele deve ter alguma relação com esse acesso aos bens de consumo duráveis. Também. Porque na década passada foram 13 milhões de pessoas que foram beneficiadas por Luz para Todos. O Luz para Todos é um programa para a área rural, na extensão da eletricidade para a área rural. Então, 13 milhões de pessoas com acesso à iluminação elétrica, né, mais os programas de transferência de renda, tanto da Seguridade, Previdência Rural, quanto do Bolsa Família, levou ao aumento do consumo desses bens de consumo durável. Então, pode dizer que esses 13 milhões saíram do século XIX e ascenderam ao século XX. Diretamente. Bom, ponte direta do século XX. Eu acho que o programa Luz para Todos é impressionante. Em 2012, agora o que eu tenho visto é que o desafio agora do Luz para Todos é a região norte, sim, Amazônia, então é onde é mais complicado por conta de distâncias, etc. Né? Agora, tem um dado aqui que me chama a atenção, Márcio, que é essa questão do automóvel e da motocicleta, tá certo? Sim. Por um lado é positivo, as pessoas estarem comprando automóvel, comprando bicicleta, mas a taxa de crescimento disso tem sido muito elevada, né? Em 2011 para 2012 continua subindo, mas se você pegar a década toda está aumentando, né? Isso, enfim, a gente não é de agora, né? Desde a década de 50 a gente tem esse predomínio do automóvel, né? Do caminhão, né? No transporte de pessoas, no transporte de carga, mas isso coloca desafios e problemas enormes, né? Para cidades, para a mobilidade urbana, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que refletir um pouco mais, como é que altera essa matriz de transporte, como é que altera essa matriz energética, como é que altera, na verdade, a política de transporte público no país, né? A política de mobilidade no país. Quer dizer, nossas cidades hoje, a maior parte das viagens é feita por automóvel ou por ônibus, né? Quer dizer, isso fere o que acontece em outras metrópoles internacionais, mesmo de países não desenvolvidos, países periféricos, né? Então, esse é um ponto que eu acho que vai ser fundamental na agenda do futuro. Como é que equaciona a questão do transporte público nas grandes cidades? Isso é um problema estrutural. Eu te diria que é algo que é um problema crônico que vem se acumulando desde a década de 1950 do século passado, tá certo? E chegou um momento que eu acho que não dá mais para solucionar com medidas, tem que ser medidas estruturais, de investimentos que alteram a matriz energética, etc. Né? Certamente, esse é o tema que tem a ver com as nossas cidades, né? Porque a melhora da renda individual, não é? Do salário, a elevação do emprego, tudo isso ajuda a melhorar o acesso ao consumo, a qualidade da vida do ponto de vista da posse dos bens, não é? Uma dúvida que as casas hoje internamente melhoraram, seja pelo puxadinho entre os mais pobres, a aquisição de geladeira, televisão, micro-ondas, telefone celular, e até mesmo a posse de automóvel e de motocicleta, que é a iniciativa
iniciativa pessoal para poder chegar ao local de trabalho, chegar ao local do estudo. Essas iniciativas são muito importantes e dependem da política macroeconômica, a política de crédito, na taxa de juros, a política de estímulo ao avanço econômico. Mas a outra parte, que aí não depende da renda do indivíduo, mas depende da iniciativa do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, que é justamente da porta da fora da casa, que são as iniciativas voltadas para o transporte público, iniciativas voltadas para o saneamento, que é outro aspecto que merece uma grande preocupação. Então, esse arranjo do ponto de vista das políticas para o transporte coletivo e para o saneamento continuam sendo um gargalo do ponto de vista das nossas cidades. Sem dúvida. No caso do transporte público, só para você ter uma ideia, isso passou a ser um problema da agenda do governo federal em 1974. Por quê? Porque diante do caos do transporte em 1974, a população começou a quebrar os trens, tem um movimento dos quebra-quebra na época. Então o governo federal, na ditadura militar, fez uma política nacional, começou a investir nisso, etc. A partir dos anos 80, esse sistema entra em crise. O GEIPOT, aquele grupo especializado que pensava o transporte no Brasil, foi extinto. Foi extinto em 1990. A EBTU, Empresa Brasileira de Transporte, foi extinta na década de 90. A partir da década de 90, o governo federal deixou de se ocupar da questão. Não fazia mais parte da agenda do governo federal, transferiu para os governos estaduais, incentivou a privatização. O BNDES nos anos 90 incentivou a privatização do transporte público, através de concessões, como aqui em São Paulo, através da privatização direta com o metrô do Rio de Janeiro, o subúrbio do Rio de Janeiro. A privatização direta é algo que não é comum no cenário internacional, tá certo? Os governos neoliberais abandonaram a preocupação coletiva e pública com o transporte e transferiram para o indivíduo. Transferiram para o indivíduo, mas transferiram sobretudo para o setor privado. Tá certo? Então, você passa pelos governos estaduais e incentiva a mercantilização, a privatização, né, com o BNDES apoiando. Isso aconteceu no transporte público. Quer dizer, para você ter uma ideia, fora da década de 70, o transporte público só voltou a receber investimentos federais com o PAC 2, tá certo? Em 2009. Tá certo? Só em 2009 ficamos quase 15 anos, 20 anos sem investimento federal em transporte público. Né? Então hoje, quer dizer, o desafio que se coloca é muito grande nessa área, mas aconteceu a mesma coisa com o saneamento básico nos anos 90, tá certo? A ideia fundamental foi privatizar. O BNDES incentivou a privatização do saneamento básico na década de 70. É uma estratégia que intencionalmente você sucateia o serviço público, sucateia as concessionárias estaduais que ainda existiam, deixa o serviço ficar de péssima qualidade e depois a alternativa, dado esse caos, a única alternativa é privatizar, tá certo? Então nós também privatizamos o saneamento básico nos anos 90, né? O nível de investimento foi baixíssimo, começou a aumentar a partir de 2008, 2009, né? O PRIO também entrou no PAC, mas ainda é reduzido. E isso vai se refletir, por exemplo, num dado que eu acho que nós temos que enfrentar isso, que hoje no Brasil, século XXI, somente 57% da população reside em casas com coleta de esgoto. Um pouquinho mais da metade, é isso? Um pouco mais da metade. Subiu de 2011 para 2012, 55% para 57%. Mas é um problema que ficou abandonado durante muitos anos, tá certo? Houve um aumento, uma política de saneamento, um plano de saneamento mais recentemente. No caso do transporte público também, o plano de mobilidade foi aprovado no final de 2012, voltaram os investimentos, mas os desafios ainda são muito grandes, tá certo? Porque esse dado, a PNAD não fala disso, mas desse total que é coletado, né, um pouco mais da metade que é coletado, eu te diria que menos da metade é tratada, tá certo? Então, além de você coletar metade,
o que é coletado, na verdade, não é tratado e, portanto, é jogado a céu aberto, né, ou nos rios, no mar, né? Enfim, isso reflete décadas de abandono, né? Reflete a falácia desse mecanismo de privatização, tanto do transporte público quanto do saneamento, e a tarefa que se coloca hoje é recuperar esses setores, rever a forma de intervenção do Estado. Isso requer não só a questão do financiamento, mas também uma articulação melhor entre os 3 níveis de governo, né? Então há um desafio enorme que a gente tem que atravessar nessas áreas, que os dados da PNAD continuam melhorando, mas ainda muito ruins. Há um ditado popular que os políticos, de maneira geral, não gostam muito de investir no saneamento, porque o saneamento fica debaixo da terra, exatamente, ninguém vê, não tem uma placa. Mas isso está mudando no Brasil, especialmente quando a gente observa o que foi a orientação nos anos 90 de abandonar a agenda das políticas públicas, especialmente as urbanas, né? As políticas urbanas, as políticas para as cidades, as políticas de saneamento, através da privatização e a própria política de transporte, pensando de uma maneira muito mais ampla. As concessões podem representar uma alternativa interessante do ponto de vista do novo entroncamento ferroviário, aquaviário e também rodoviário para o Brasil. Bom, aqui nós chegamos ao encerramento do nosso terceiro bloco que teve a oportunidade de discutir alguns dos aspectos relativos ao caminho que o Brasil vem construindo em termos do seu processo de redistribuição de renda, ampliação do emprego e o resultado que isso tem representado para grande parte da população, que é o acesso à posse aos bens de consumo durável, a ampliação da habitação e dos equipamentos como geladeira, televisão, automóvel, motocicleta. Evidentemente que a preocupação com o consumo de automóvel e motocicleta ocorre quando nós não temos um bom transporte público, transporte coletivo. Obviamente, em outras cidades, outros países, Tóquio, por exemplo, tem muito mais automóvel por habitante que São Paulo. Ocorre que a população usa esse transporte basicamente no final de semana, porque durante o dia normal da semana tem um transporte público de boa qualidade. O Chile, Santiago do Chile, tem a metade da população de São Paulo e o dobro de quilômetros de metrô. Só para você ter uma ideia, para dar um exemplo da América Latina, não precisamos dar o exemplo da Europa, dos países desenvolvidos, né? Quer dizer, eu fiz um levantamento há um tempo atrás, em 100 cidades, 100 metrópoles do mundo, São Paulo e Rio de Janeiro estão entre as 10 piores em termos de população por quilômetro de linha de metrô, né? É um indicador que eles usam, população por quilômetro de linha de metrô. Rio de Janeiro e São Paulo, em 100 cidades, ocupam as piores posições no mundo, né? Quer dizer, com países, com cidades, por exemplo, México, Santiago, outras cidades da América, Buenos Aires, né? O metrô de Buenos Aires é de 1913, se não me engano, 1910, né? Com outras cidades. Então, esse é um campo que a gente tem muito que avançar ainda. Certamente nossas cidades estão vivendo um ponto ótimo da crise, porque essa situação não pode ter continuidade. Nós possivelmente estamos entrando numa nova fase em que essa questão da mobilidade ganhará outro curso. Lembro ainda, na década de 70, cidades como Tóquio, por exemplo, viviam um quadro de desorganização do seu transporte, fundamentado no transporte individual, e houve uma reversão em 2 décadas. Tóquio, hoje, nenhum habitante na cidade de Tóquio vive a mais de 2.000 metros de uma estação de trem ou metrô. É possível reverter isso, né? E certamente a população se manifestou no mês de junho e julho, colocando no centro da agenda a política de transporte coletivo para o nosso país.
Com isso, nós encerramos o nosso terceiro bloco e vamos para o último bloco, que é aquele bloco que tem a participação daqueles que nos dão a honra em acompanhar essa entrevista. Nós recebemos ao longo da semana questões que já foram formuladas em função da oportunidade de estarmos aqui com o professor Eduardo Fagnani, ele que é um estudioso da questão social, da política social brasileira, e nós temos questões que já foram formuladas e outras que nos chegaram até o presente momento. Então, uma primeira questão trazida por Erli Menezes diz respeito ao desafio de construir a educação em tempo integral. Quer dizer, como é que você vê essa exigência, digamos assim, da sociedade do conhecimento? É bem verdade que a escola em tempo integral já existia muito antes da perspectiva de ter uma sociedade do conhecimento, mas esse é um passo que nós precisamos dar com certeza. O que parece? Com certeza. Essa para enfrentar a questão a grave questão da qualidade do ensino, né? São muitos desafios, mas certamente a escola em tempo integral é uma das alternativas que se coloca. Existem estudos que mostram a importância da escola em tempo integral. Acho que o MEC tem feito um esforço recente nesse sentido. E recentemente eu vi uma pesquisa que 9 em cada 10 entrevistados defendia, pais, enfim, defendia a família. Sem dúvida nenhuma, esse é um ponto central para se enfrentar a questão da qualidade. Muito bem. Outra questão apresentada pela Sônia em relação aos dados da própria PNAD, ela que fez essa questão por Twitter, sobre a mudança na demografia brasileira. A PNAD aponta justamente para essa nova conformação, um novo desenho da população brasileira. Nós estamos acostumados àquela figura simbólica da população brasileira estabelecida como se fosse um triângulo, né, em que a população mais jovem constituía a base, maior parcela dos brasileiros, e à medida que evoluía a faixa etária, nós íamos então reduzindo o peso da população. Hoje esse desenho já é outro, estamos caminhando rapidamente para uma espécie de um barril, né, em que a população com maior presença absoluta e relativa passa a ser a população com idade intermediária entre os 20 e 50 anos de idade. E para os próximos anos, a manter essa sequência, nós teremos ainda um peso cada vez maior da população com mais idade. Quais são os desafios dessa mudança demográfica apontada pela PNAD nos últimos anos para o Brasil? Os desafios são também gigantescos, por isso que nós temos que pensar a questão do projeto de desenvolvimento, enfim, que dê conta dessas questões, né? Quer dizer, do ponto de vista da demografia, ela vai ser, vamos dizer assim, favorável para a educação, né? Porque um número menor de crianças vai estar na escola, né? Nós já temos uma redução absoluta do número de crianças, né? E vai colocar para a faixa de 15 a 60 anos, é favorável, né? Que quem está no mercado de trabalho é o que os demógrafos chamam de um bônus de oportunidade, uma janela de oportunidades, que ele continua crescendo até 2050. Né? Portanto, se a economia crescer, se a renda se distribuir melhor, se as pessoas tiverem maior grau de escolaridade, etc., nós teríamos uma oportunidade de enriquecer antes de envelhecer. Né? Então, esse é um fato importante. Quer dizer, a questão demográfica não é necessariamente um problema catastrófico, como os setores do mercado, etc., vivem dizendo. Pode ser um bônus, né? Se nós pudermos aproveitar isso. Do ponto de vista, é verdade, o que a nossa internauta menciona, quer dizer, nós vamos ter um número maior de pessoas com mais de 60 anos. Né? Isso coloca desafios grandes também, porque as pessoas vivem mais,
portanto, elas vai implicar um aumento nos gastos com saúde, né? Pessoas vivem mais tempo, as doenças crônicas elas são mantidas durante mais tempo, o que mais uma vez reforça a necessidade de um sistema público de saúde, né? Porque, como a gente sabe, os planos privados, via de regra, expulsam as pessoas quando fazem 59, 60 anos em função dos preços, né? Que quase quadruplicam, né? Então é muito difícil se enfrentar o problema da velhice na saúde com o setor privado. Então é fundamental ter um setor público forte, de qualidade, etc. E também vai colocar enormes desafios para os idosos que vão viver mais tempo, mas não, trabalhos com cuidados de idosos, né? Esse é uma frente de expansão do setor público em diversos países, especialmente os países nórdicos, né? Onde o Estado se prepara uma série de atividades para quê? Para que cuidar dos idosos, não necessariamente cuidar dos idosos é uma situação mais crítica, mais grave, mas você ter educação para idosos, jogos, esporte, atividades culturais, há um campo enorme aí de desenvolvimento nessa área. São desafios grandes, né? Agora nós temos 30, 40 anos para se planejar, né, Márcio? Quer dizer, por isso que é importante a gente pensar essas questões na perspectiva da agenda de desenvolvimento. A propósito dessa mesma questão feita pela Sônia, relacionamos também o que a PNAD já vem mostrando a respeito da alteração na estrutura das famílias, que é outra implicação importante, tendo em vista que vem crescendo mais rapidamente, são chamadas famílias monoparentais. Ou seja, famílias constituídas de duas pessoas, uma criança e um adulto. E esse adulto, muitas vezes uma mulher, quando não até uma pessoa idosa. Essa é uma mudança significativa. Outro aspecto também que a PNAD vem apontando diz respeito à situação de moradia, que vem crescendo, especialmente nas grandes cidades brasileiras, a presença de pessoas que moram só. Apartamentos, casas em que há apenas um morador. Essas alterações indicam, inclusive, uma questão que se relaciona com a sociabilidade, com a própria solidão, com a violência, que são temas que certamente as nossas políticas públicas precisam estar mais atentas. Não lhe parece isso, professor? Claro, sem dúvida. Você apontou muito bem. Quer dizer, a gente hoje já tem uma taxa de fecundidade inferior a 2, né? Portanto, a população já começa a decrescer em termos absolutos, as famílias estão se reduzindo, o número de pessoas chegando a um padrão, vamos caminhando para um padrão que já acontece na Europa e outros países desse tipo, o que vai necessariamente demandar uma rede de serviços públicos de outra natureza, né? Para enfrentar essas questões que você está mencionando. Perfeito. Tem ainda mais uma outra questão feita por Twitter, de Tereza Dias, que abre aqui um tema também interessante em relação à natureza da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios realizada pelo IBGE, que desde o final dos anos 60 vem desenvolvendo essa metodologia. Obviamente não é nada simples fazer uma pesquisa para um país de dimensão continental, e ela questiona a respeito da capacidade de uma pesquisa como essa ter informações mais adaptadas às especificidades das regiões brasileiras. Como você bem sabe, professor Eduardo, a PNAD ela é por amostra, as pessoas são visitadas nas suas residências e preenchem um questionário diretamente aplicado. Então ele é uma representação do Brasil, né? Uma parcela dos brasileiros são entrevistados e essa pesquisa nos dá uma dimensão nacional. Nós podemos falar do Brasil como um todo, mas também podemos falar do Brasil em termos de suas grandes regiões geográficas. Podemos falar do norte, do sul, do sudeste, do centro-oeste, do norte. Também podemos falar dos estados de cada um dos 26 estados mais do Distrito Federal.
As informações apresentadas pelo IBGE ainda nos permitem tratar das chamadas regiões metropolitanas dentro dos estados. E temos ainda, como resultado, a possibilidade de tratar do estado, da região metropolitana e do interior do estado. Mas, evidentemente, que aqui a Tereza nos traz a questão olhando a Campinas, a cidade de Campinas, a região metropolitana de Campinas, uma das principais regiões metropolitanas do Brasil. Não há esse dado específico a ser apresentado. Mas o IBGE vem tratando de reformulação da própria PNAD, e a próxima PNAD que teremos, ela será muito mais adequada às especificidades das regiões, das diferentes regiões brasileiras. Esse é um avanço que o IBGE vem se destacando nos últimos anos, de um investimento em pesquisas que dê melhor a dimensão regional do Brasil? Eu acredito que sim, não só de regiões, mas também sobre temas específicos, né? Relação com a pobreza, a questão da saúde, enfim, há todo um esforço no sentido de ampliar e detalhar melhor essas informações que são apresentadas inicialmente dessa forma agregada. Muito bem, com isso nós concluímos os nossos 4 blocos, tratando da questão social no Brasil. A questão social no Brasil é muito complexa, num país continental, um país de profunda heterogeneidade, e nós tivemos aqui a possibilidade desse diálogo franco, aberto, com um dos principais estudiosos da questão social no Brasil, o professor Eduardo Fagnani. Chamamos a atenção para aquilo que a PNAD revela. É interessante os que tiverem oportunidade de acompanhar melhor a própria informação apresentada e não cair no conto aí do vigário, muitas vezes, não é? Que são aqueles que criticam, muitas vezes sem ter conhecido uma pesquisa tão importante como a PNAD, e mostra que o Brasil segue a sua trajetória, uma trajetória de mudança, não obstante as dificuldades que o país tem, não é? Mas as dificuldades existem não para nos paralisar, as dificuldades existem para nós superarmos. Então, muito obrigado, professor Eduardo, por sua contribuição a esse momento de debate franco, e que você pôde fazer questões muito interessantes do ponto de vista do seu entendimento sobre a realidade brasileira. Queria também agradecer muito àqueles que nos acompanharam, os que por intermédio do retweet, né, transmitiram esse debate parcial, porque infelizmente por problemas técnicos nós não conseguimos fazê-lo de forma ao vivo, né? Mas é a nossa perspectiva de seguir com essas entrevistas a cada semana, trazendo temas de interesse nacional e especialmente para aqueles que querem continuar mudando o Brasil. Muito obrigado e até a próxima.